Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos iniciar em capítulos uma história de Maria, Jesus e José. Nós vamos priorizar aqui a vida de Maria. Todos nós entendemos, dentro de todas as religiões, que Maria foi um espírito e uma mulher extraordinários. E por que nós entendemos isso? Porque ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Só por isto, por este fato, nós já a teríamos na mais alta conta dos nossos pensamentos e do nosso amor. Mas Maria, ela veio para nós, para este planeta. Quando eu digo para nós, eu falo do planeta. Ela veio para o nosso planeta como Jesus e como os personagens bíblicos, que participaram da história de Jesus, que fizeram parte daquele cenário. Todos eles tinham um corpo como o nosso. E sabemos de antemão que todos os espíritos encarnados têm por si só a bênção do esquecimento. Não sabem quem foram, o que aconteceu em encarnações passadas, exatamente qual a sua missão aqui nesse planeta. Com exceção de alguns espíritos como Jesus, como João, que veio na mesma época de Jesus, para que, como ele mesmo diz, João pudesse aplainar os passos do Mestre de Israel. Mas essa história que nós vamos aqui conversar sobre ela, como eu disse, que prioriza, Maria, ela foi escrita por José Carlos Leal. É um livro que chama-se Maria de Nazaré. E nesse livro de Maria de Nazaré, as informações deste José Carlos Leal, que tem outros 30 livros espíritas e não espíritas publicados, ele baseou-se nos evangelhos apócrifos, ditos apócrifos, que são evangelhos que não constam dentro da Bíblia, como não fazem parte dos 4 evangelhos que contém a Bíblia, não é? Mas esses evangelhos, eles também contêm várias histórias de Jesus que foram deixadas fora desta publicação, que é a Bíblia, por motivos que os que escolheram, elencaram na época como sendo melhor. Muito bem. Mas dentro desta nossa conversa, desses capítulos que nós vamos gravar aqui, curtos capítulos, numa sequência falando sobre a vida de Maria, nós queremos colocar também que dentro desta história de Jesus, pouco se fala dela. Pouco se fala dessa mãe, desta mulher extraordinária e deste espírito que veio com essa missão de educar uma criança, de ter no seu lar uma sumidade, poderíamos dizer assim, espiritual. Talvez essa não seja a palavra mais correta, mas um espírito puro, como era Jesus. Para isso, ela e o seu marido José precisavam também ter esta extensão espiritual diferenciada. No capítulo 1, Maria e Jesus, nós vamos falar que essa é uma história, em primeiro lugar,
dedicada a todas as mães. Uma história da mãe das mães, na verdade, não é? Histórias de Jesus contadas também a Lucas por Maria depois da morte de Jesus. Nós sabemos que Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele era um médico grego dedicado que recebeu a incumbência de Paulo e de outros irmãos que solicitaram a ele, que era um homem que sabia escrever e tudo mais, que buscasse Maria para saber mais histórias de Jesus. E ele fez isso. E quando então ele encontrou Maria numa casa simples, onde ela estava morando, ela relatou alguns fatos sobre a vida da família, a vida em comum que era a família dela, de Jesus, de José e de outras pessoas que conviveram ali com ela. Joaquim e Ana eram pais de Maria. Ana, ela tinha idade de ter filhos, mas isso não acontecia. Havia uma esterilidade nela que persistia e fez com que Joaquim, depois de um determinado tempo, fosse cobrado pelas pessoas de Israel, pelas pessoas que moravam perto da casa deles. Porque naquela época, as mulheres estéreis, elas eram mal vistas. Elas eram consideradas mulheres que não tinham as bênçãos de Deus, de Iavé, não é? Não tinham as bênçãos de Deus. Então Ana sentia-se muito mal, porque as vizinhas, né, os vizinhos, olhavam para ela e para Joaquim uma maneira diferenciada. Olha, ela não tem filhos, não é? Deus, apesar de Joaquim ser um homem extremamente religioso, um homem do templo, né? Poderíamos chamá-lo assim, ele não tinha sido agraciado com as bênçãos de ter um filho ou uma filha. Então ele fez o quê? Ele retirou-se para o deserto, muito chateado. Ele foi para o deserto e deixou ali a mulher dele, os vizinhos e tudo mais. Ele, muito contrariado, caminhou para lá para as suas reflexões. Depois de um determinado momento, que ele está, alguns meses talvez, que ele está lá no deserto, ele recebeu uma comunicação espiritual, um espírito materializou-se e disse que ele voltasse para casa, porque tinha sido concedido a ele a graça de ter um filho. Ele voltou e Ana tinha recebido a mesma comunicação do mesmo espírito de que eles teriam um filho. Tempos depois, temos o nascimento de Miriam ou Maria, filhos de Joaquim e de Ana. Maria, quando completou 3 anos de idade, não é? A sua mãe a levou ao grande templo de Jerusalém para ser educada. Porque naquela época, ser educado no templo de Jerusalém era diferente, era melhor, não é? Para a menina, porque ela ali aprendia sobre os livros de Moisés, sobre as leis, a Torá, e tinha condições de crescer com mais informações. E nem todas as mulheres tinham essa probabilidade, essa sorte, diríamos assim, ou mesmo até condições financeiras, né, onde pudessem ter então essa educação para aprender essas leis que Moisés tinha deixado e as próprias prendas caseiras do dia a dia. Com 8 anos de idade, Maria, lá no templo, afastou-se durante esse tempo do seu pai e da sua mãe, não é? Porque haviam distâncias que não podiam ser percorridas num dia só, e ela afastou-se, ela ficou estudando, mas isso a agradava também, porque ela estava aprendendo algo
em que ela sentia dentro dela que era necessário, que ela precisava daquilo que ela estava aprendendo. Então, com 8 anos de idade, ela estava no seu quarto, quando de repente o quarto iluminou-se todo, como diz o livro, com a luz de mais de 100 archotes. Era uma luz muito forte. Então, nesse momento, aproxima-se um homem, um espírito, né, que materializa-se no quarto dela e diz chamar-se Emmanuel, que fala que ela teria uma tarefa que estava prestes a começar, uma tarefa muito importante que estava prestes a começar. Ela olha para esse espírito e diz: ouço e obedeço, respondendo àquilo que ele tinha dito para ela. Ouço e obedeço. Ao que ele, esse Emmanuel, responde para ela: espíritos celestes estão velando por ti e ficarão contigo nos momentos mais difíceis, quando a dor vier sentar-se à porta da tua casa. E a obediência, Maria, é uma virtude dos grandes espíritos. A partir deste ponto, nós temos então o encontro de José e Maria, quando ela, depois de um determinado tempo já lá no templo, tendo aprendido tudo o que ela precisava, ela chega a uma idade em que aquelas pessoas que estavam ali cuidando dela, em especial o irmão Zacarias, que era muito amigo de Joaquim, que era muito amigo de Ana, percebe que Maria chega ao ponto então de poder desposar alguém. E eles, conhecendo José, obviamente, acredito que aí nessa parte do relato, não é? Houve uma intuição espiritual, porque nada se faz debaixo aqui do céu que não tenha uma inspiração espiritual. E neste caso específico, nós estamos falando de uma missão que estava se preparando para iniciar. Maria, então, com 12 anos, iria precisar casar, não é? Nesta parte da nossa narrativa, nós queremos colocar também que naquela época existia em Israel, como ainda em muitos países, não é, daquela região, os casamentos eram, de certa forma, arranjados. E esses casamentos eram arranjados por pessoas que conheciam, no caso, a moça, ou conheciam o rapaz, e conheciam o interior. Ele contava uma história, a moça contava uma história, e então eles iam procurar alguém que pudesse ser parecido, não é? Que ter o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de gosto daquela pessoa que estava procurando outra ali para casar. Nós vamos suprimir aqui, nesta nossa narrativa do primeiro capítulo e nos outros, não é? A parte em que Maria conhece José e casa com ele, não é? Por quê? Porque nós já temos aqui no nosso canal, Vanguarda Espírita, a história de José e de Maria, do nascimento de Jesus e do casamento deles. Então nós vamos suprimir essa narrativa e depois colocaremos o título destes nossos vídeos aqui, para aqueles que se interessarem para buscar no canal as histórias anteriores, o façam. E no capítulo 2 nós vamos falar então sobre a infância de Jesus. Já vamos colocar a parte em que Jesus é uma criança e que ele então está convivendo com sua mãe, contada por ela, Maria, como eram os movimentos de Jesus dentro de casa. Queridos irmãos, agradecemos a todos. Esperamos que tenham gostado e vamos aguardar então o nosso segundo capítulo. Muito obrigado a todos.